Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Você que está nos assistindo mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical Online. Hoje nós temos com o tema Família e Adoção de Filhos, com um tema baseado no texto de Êxodo capítulo 2, versos de 1 a 10, quando diz assim a palavra de Deus: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher descendente da mesma tribo. A mulher concedeu e deu à luz a um filho, vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a criada para tomá-lo. Abrindo, viu o menino. Ele chorou e ela teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hembreias, que cria este menino para ti? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que a adotou, e lhe pôs o nome de Moisés, e disse: Das águas eu tirei. Irmãos, esse texto aqui, ele mostra para nós, ele relata para nós o nascimento de Moisés. Moisés foi um servo de Deus, um homem escolhido da parte de Deus, para que ele fosse o líder do povo, para que, através da ação do poder de Deus, ele pudesse ser o líder e tivesse condição de tirar todo o povo do Egito e levasse direto para a terra de Canaã. Do final de Gênesis até o início de Êxodo, passou-se aproximadamente 430 anos, que é o que nós chamamos de moldura literária. E nesse período, o faraó que estava liderando o Egito, que estava reinando no Egito, ele não conhece José. E então o povo de Deus começa a virar escravo. José é o instrumento de Deus para tirar ali o povo de Deus do período que viria 7 anos de muita fome, e aí leva eles para o Egito, e lá no Egito, através das suas tribos, o povo cresce, se reproduz, e então, depois de 430 anos, final da história, é que o povo de Deus estava sendo preso, estava cativo, estava sendo escravo no Egito. E então Deus levanta um homem. Levanta quem? Levanta Moisés. Moisés, ele era, como diz a palavra de Deus aqui no versículo 1, descendente da tribo de Levi. Levi foi uma das tribos que Deus separou para poder ir para o Egito. E aí, a tribo de Levi foi a única das tribos que recebeu cidades para ela. Só que ela tinha um compromisso, era uma tribo sacerdotal. Ou seja, de uma tribo de sacerdotes, da sua descendência, Deus levanta mais um sacerdote, mais uma pessoa, e lá no Egito, o servo de Deus é adotado pelo povo, pelo reino, pelo rei e pela sua filha, e aí ele é criado dentro do palácio. Ele é criado dentro da cultura. Ele é criado na cultura e na educação egípcia. Irmãos, a nossa lição traz como família e adoção de filhos. O texto aqui nos conta que Moisés era um hebreu, e o povo hebreu tinha a sua cultura, tinha a sua língua, tinha as suas ideias, suas características. E aí a mãe de Moisés cria o menino até ele ter uma certa idade, e depois dessa certa idade, que a Bíblia não nos fala, mas dizem pela cultura que ele deveria em torno de aproximadamente 8 a 10 anos, e aí leva ele para o palácio. E lá no palácio, como filho do rei,
ele tem das melhores educações. Ele foi treinado para ser um excelente soldado, ele tinha um grande conhecimento da língua. Moisés, por ele ser hebreu, ele sabia falar a língua hebreia, ele sabia falar o hebraico, e ele sabia falar egípcio, ou seja, ele sabia a língua dos escravos e a língua do povo, e com certeza uma outra língua, né, que poderia talvez ter. Dizem que tinha os impérios lá, o Império Assírio, o Império Hitita, o Império Mesopotâmico, e dentre outras tantas coisas. Então Moisés, ele tinha um conhecimento, ele sabia conversar, ele sabia se relacionar, ele tinha uma educação, ele com certeza foi treinado, e a Bíblia fala mais para frente que Moisés mata um soldado. Ou seja, se ele teve capacidade de matar um soldado, é porque ele sabia lutar, ele sabia manusear uma arma. Então, todo esse cuidado foi tido com Moisés. E a gente vê que Faraó podia ter pego aquele menino hebreu e ter criado ele de qualquer jeito, mas, porém, ele procurou dar a melhor coisa que ele podia dar para Moisés. Irmãos, se você for lá no dicionário e procurar o significado da palavra adoção, a palavra adoção tem o seguinte significado: processo legal que consiste no ato de se aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa, desde que respeitadas as condições jurídicas para tal. Aí tem a extensão: aceitação espontânea como parte integrante da vida da família de uma casa. Ou seja, nós estamos vendo uma aceitação espontânea, algo que realmente foi do agrado das pessoas. Não sei se todos ficaram sabendo, mas houve uma reportagem essa semana que se passou no jornal, em que parece que no estado de São Paulo, uma criança, ela estava sendo presa num tipo de tonel, né? Uma criança de aproximadamente 8 para 10 anos de idade. Essa criança estava sendo presa num tonel e estava sofrendo maus tratos da sua família, né? Uma criança que ficou muito debilitada devido a ela ter uma condição especial, ela ser uma criança especial, e eles tratavam essa criança muito mal. Uma criança de quase 10 anos de idade, pesando aproximadamente 25, 28 quilos. Ou seja, essa criança sofria de maus tratos. E houve uma conversa na internet da tia que iria adotar, mas outros estão falando que não, que deveria ir para a briga, enfim. Mas muitas coisas aconteceram. Mas ali a gente vê uma adoção de uma criança que não era algo que era agradável para aquela família. Parece que os responsáveis por aquela criança não eram os seus pais biológicos, parece que era o namorado da mãe, com sua namorada e tal, alguma coisa assim. Eu nem procurei me informar muito, mas foi mais ou menos algo desse tipo. E nós vemos ali, irmãos, como que uma criança, ela não estava sendo bem aceita, ela não estava sendo bem querida naquela família. Porém, quando a gente muda esse lado e vai lá no livro de Efésios, no capítulo 1, Paulo, quando ele escreve a carta dele aos Efésios, ele fala algo para nós no versículo 5 seguinte: nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Irmãos, nós somos filhos de Deus, predestinados. O que é predestinado? Antes, destinado. Um destino, temos um predestino feito por Deus, de que nós somos filhos de adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. E quando que nós fomos adotados? Nós somos adotados no dia em que Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário, nos remindo de todo o pecado da humanidade. A palavra de Deus diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, sem pestanejar, e ali ele entrega a vida dele em prol dos pecados de toda a humanidade. Mesmo nós sendo filhos adotivos, Deus, o nosso Pai, nos ama de verdade. Deus não nos faz com maus tratos, nós não sofremos e Deus nos deixa de lado, muito pelo contrário,
Ele cuida de nós. A palavra de Deus diz que fui velho, já fui novo e agora sou velho, mas nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus nos diz isso. Então nós vemos que Deus cuida das nossas vidas e Deus, Ele nos ama. No Salmo de número 68, também tem algo muito interessante que Deus nos ensina. No capítulo, no versículo 4, diz assim: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu santo lugar. Deus faz com que o solitário viva em família e liberte aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. O salmista está nos dizendo aqui que Deus não quer que nós sejamos solitários, que Deus não nos fez para sermos solitários. Adão, quando estava no jardim do Éden, Deus, ele olha para Adão e fala assim: não é bom que o homem viva só. A adoção é o canal que Deus usa através da nossa vida e através da vontade dele para muitos de nós. Meu irmão, talvez você já tenha tido vontade de adotar um filho. Talvez você já tenha tido essa vontade. E você ficou meio com receio. Será que é bom? Será que não é? Mas às vezes a atitude sua de adotar uma criança e ter aquele filho do coração pode ser o propósito que Deus tinha para a sua vida, ou tem para a sua vida, para que você possa abençoar uma outra vida. Certa vez eu estava levando minha filha para uma terapia, e enquanto eu estava aguardando na sala de espera, eu peguei uma revista e comecei a ler, e vi algo interessante. Um casal de missionários, lá nos Estados Unidos, eles têm 25 filhos, e todos os 25 filhos não são filhos dele. São todos 25 filhos adotados, desde filhos adultos a crianças. E na época que foi feita a reportagem, eles ainda não tinham um bebê, ou pelo menos não tinham um bebê naquela época, né? Talvez tenha tido depois ou antes, tinha pouco tempo, mas enfim, eles tinham aproximadamente 25 filhos, os quais ele ensinava, pregava, educava, cuidava e amava todos igualmente. E filhos de todos os tipos, filhos brancos, filhos pardos, filhos pretos, de todos o tipo que se chegava para eles, eles adotavam. Irmãos, o mundo aí fora, existem dezenas de pessoas que não têm condições de ter filho, dezenas de centenas de pessoas que não têm condições de ter filho. E a nossa sociedade hoje impõe que filho hoje às vezes pode ser um fardo, que filho hoje pode ser algo desagradável. E muitos casais, e eu conheço casais assim, que estão deixando de ter filhos e querem viver uma vida de liberdade, ou pelo menos pensam uma liberdade. Mas depois de um certo tempo, esses casais percebem que sua vida se torna uma vida solitária, porque quando vem a velhice, não tem um filho com quem trocar um relacionamento, conversar, trocar carinho, trocar amor. Não tem isso, porque os integrantes da família vão vivendo sua vida. Aqueles que tiveram filho vão constituindo as suas famílias e podem se afastar. E aquele que foi deixando de ter, acaba ficando sozinho. Adotar é um ato de amor, é um ato jurídico. Adotar não é tão simples. Você tem que levar a criança, tem pormenores judiciais e uma série de coisas, vai um assistente social, vai uma série de questões, faz uma entrevista com você e tudo mais, mas é um ato de amor. E dizem, segundo alguns estudiosos que eu pesquisei, dizem que a adoção ela é muito antiga. Lógico, não o formato de adoção que nós temos hoje, como eu acabei de falar, mas a adoção é muito antiga. E além de Moisés, nós temos também outros exemplos na Bíblia, como Esther, que também foi uma pessoa, foi uma criança adotada. Mas a nossa adoção,
como filhos de Deus, aconteceu em Romanos, capítulo 8, verso 15, quando dizemos, Abba, Pai. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 15, quando ele escreve aos cristãos que estavam em Roma, dizendo, pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estantes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, a adoção de filhos é algo sério, é um ato jurídico, mas é um ato de amor. Pode ser muitas vezes uma resposta de oração, e foi uma resposta de misericórdia e de oração para nós. O mundo jaz no maligno. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos condições de onde nos salvar. Então Deus manda o filho dele, a excelência da criação, a segunda pessoa da Trindade, que se manifesta em carne, reencarna aqui na terra, e através dessa reencarnação, depois dessa encarnação de Jesus Cristo aqui na terra, ele como homem, um homem imaculado, puro, sem pecado, caminha direto para a morte, e ele morre ali. 3 dias depois ele ressuscita, alguns dias depois ascende aos céus, e nos dá a condição agora de, quando nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, ele nos aceita e nós mudamos a nossa vida, que antes nos éramos presos na escravidão do nosso pecado, escravos do pecado, condenados à morte, condenados à perdição eterna, e agora passamos a filhos de Deus. Passamos a sermos servos de Deus. Passamos a desfrutar dos benefícios e dos prazeres de pertencermos a uma família de Deus. Irmãos, eu me lembro que quando eu estava no ginásio, antigo ginásio, eu me lembro que foi certa vez um homem muito famoso aqui em Minas Gerais, chamado Roberto Carlos, o contador de histórias. E Roberto Carlos, ele não é o cantor, é um contador de histórias. Ele começou a contar um pouco da história da vida dele, ele contava história, fazia piada e tal, mas aí ele resolve contar um pouco da história dele. E ele chegou a morar muito tempo em orfanato, e ele sofria muito preconceito, mas até um dia, quando uma mulher o adotou e tratou com todo carinho, com todo amor. Hoje, ele se tornou uma pessoa digna, uma pessoa famosa, um pai de família, uma pessoa de bem, não sei se é um servo de Deus, não procurei saber, mas ele reconstituiu a sua família, e uma família de bem, uma família decente, não essas famílias que tem por aí, mas que sabe educar, soube valorizar. Por quê? Porque foi dado um ato de amor, foi dado uma chance para ele. Como ele, nós temos dezenas e centenas de pessoas com as suas histórias mais diferentes, mas que muitas vezes precisa de mudança. E às vezes a adoção pode ser essa mudança. Quer ver um segundo exemplo? Lá na Índia, existe uma família missionária da nossa Junta de Missões Mundiais. E nessa família missionária, o trabalho deles é com crianças e meninas. Até então, quando eu conheci o missionário, eu não posso falar o nome dele porque é em área de risco, mas ele é conhecido como Curumim, é o apelido que ele tem. Então, o irmão Curumim, quando ele estava trabalhando lá na Índia nessa época, ele falou comigo assim: pastor, eu trabalho com crianças e com meninas, porque ele falou que na cidade da Índia onde ele mora, é muito comum uma criança de 9 para 10 anos ser vendida para a prostituição. Então ele tinha aproximadamente de 15 a aproximadamente 18, 20 meninas dentro da sua casa. E aí ele cuidava e cuida dessas crianças para que elas possam ter uma mudança na vida delas. E ele contou algo que na hora que ele me contou eu cheguei até a arrepiar. Foi quando ele falou assim, perguntou para uma das meninas que
que estava chegando próximo do aniversário dela, ele perguntou para ela o que ela queria de aniversário. E sabe qual foi a resposta dela? Talvez se você perguntar hoje para sua filha, de aproximadamente 8 para 10 anos de idade, e perguntar para ela qual o presente que ela quer, talvez ela vai falar que ela quer um smartphone, um tablet, ou ela quer o lançamento, ou quando faz 15 anos tem a famosa viagem da Disney, né? As crianças querem muito esse tipo de coisa. E sabe o que ela queria? Ela queria uma festa de aniversário com uma boneca de plástico e um bolo com velas. Uma festa de aniversário com um bolo com velas e uma boneca. Sabe esses bonecão que a gente compra em R$ 1,99? E esses bolos que a gente compra de padaria? Ela queria isso, porque até os seus... Ela tinha na época, aproximadamente, se não me engano, de 9 para 10 anos, ela nunca na sua vida assoprou um bolo com velas e ganhou uma boneca de aniversário. Mas ela pôde receber isso do irmão Curumim, da sua esposa, porque a ação missionária daquele casal, daquela família, ele, a sua esposa e seus 2 filhos, estava mudando a realidade de muitas crianças, mudando a realidade daquelas meninas naquela cidade. E ele falou assim: eu sou uma gota no meio do oceano, mas eu sou uma gota que estou começando a fazer diferença. Irmãos, talvez você tenha esse mesmo pensamento que o Curumim teve. Ah, pastor, mas eu só sou uma gota no meio de um oceano. Irmãos, uma gota que pode começar a fazer uma grande diferença. Eu me lembro que uma vez meu tio, eu estava andando com ele de carro, e ele virou para mim e falou assim: Igor, por que você não dá preferência no trânsito? Eu falei assim: ah, tio, porque ninguém dá. Ele: não, começa a dar que você vai ver. Eu falei: então tá bom. E eu comecei a dar preferência no trânsito. Antes eu não dava, né? Antes era meio sem educação no trânsito. E aí eu comecei a dar preferência. E um dia eu estava andando com a minha cunhada, e eu nunca me esqueci quando ela olhou para mim e falou assim: você é educadinho no trânsito, né? Ela achou assim: você é muito educadinho no trânsito. Meu marido não tem costume de fazer isso, não. Irmãos, eu só simplesmente parei e dei passagem. E com certeza ela falou isso com o marido dela, hoje ex-marido. Falou isso com o marido dela. E ele talvez tenha ouvido isso e talvez tenha passado para frente ou não. Mas o importante é que eu comecei a fazer. Não importa se você vai adotar uma criança ou 25 como aquele casal de missionários ou 20 como esse outro casal de missionários. O importante é que você faça. Não importa o tamanho do trabalho que você vai fazer, o tamanho da atitude que você tem. O importante é que você faça. Às vezes, uma vida que você pode mudar pode fazer toda a diferença futuramente. Irmãos, o que seria de nós se lá em 1517 Martinho Lutero não tivesse afixado aquelas 95 teses na Catedral de Wittenberg? O que seria de nós lá no século 17, quando John Bunyan, na prisão de Rutherford, em Belford, na Inglaterra, ele não tivesse escrito a Bíblia para o idioma, tivesse traduzido a Bíblia do grego para o inglês? O que seria de nós se missionários como William Buckberry e Salomão Ginsburg não tivessem vindo para o Brasil para poder pregar e anunciar o Evangelho? Irmãos, às vezes uma pessoa é o suficiente. Eu estava escutando uma aula hoje de história da igreja e um certo papa, que até então a igreja não tinha divisão entre igreja católica e igreja protestante, era somente uma igreja. Ele manda um missionário chamado Patrick para a região de onde hoje atualmente é a Irlanda. A Irlanda era um país obscuro, uma região obscura de pessoas cruéis, que adoravam entidades, que adoravam espíritos, que sacrificavam pessoas, que sacrificavam mulheres, que sacrificavam crianças, que tinham até mesmo um tribo canibais em toda a região da Irlanda. E aí Patrick, conhecido como São Patrick, vai para a Irlanda, prega, anuncia, fala de Jesus para aquelas pessoas, e 100 anos depois, quando começa
a preservação da palavra de Deus, aonde que Deus separa uns locais para se preservar a palavra de Deus? A Irlanda. 100 anos antes era nada. 100 anos depois, através da ação de um homem, logicamente, o homem só foi o instrumento, a ação foi de Deus, o trabalho foi de Deus, o agir foi de Deus, o manifestar foi de Deus, tudo é de Deus, o homem é somente instrumento, mais nada. Deus muda a realidade daquele país e passa a ser um centro de preservação da palavra de Deus. E hoje a Irlanda é considerada um país protestante. Irmãos, as Escrituras tratam a adoção como a vontade de Deus sendo cumprida. A vontade de Deus sendo cumprida em nossas vidas. Mesmo que nós, como pais adotivos, não somos os pais biológicos, nós temos um compromisso com essa criança que nós adotamos. Deus tem um compromisso conosco. No momento em que nós nos tornamos servos dele e filhos adotivos dele, ele faz um compromisso também de cuidar de nós, de preservar a nossa vida, de nos orientar, de nos conduzir no caminho da tua graça, de nos conduzir para fazer a tua vontade, de preservar as nossas vidas para que possamos cada vez glorificar e exaltar ele. Primeiramente, tudo para ele. Tudo é para ele, sempre é para ele, a ele, por dele, são todas as coisas, sempre é por ele. Mas Deus cuida das nossas vidas. Você parou para pensar que hoje, quando você acordou em uma cama, você acordou debaixo de um telhado, com comida na mesa, e se você está me vendo aí com acesso à internet, ou num telefone, ou num tablet, ou no computador, não importa. E se você abrir a porta da sua casa, lá na rua, talvez na esquina da sua casa, tem um andarilho aí, um morador de rua, que não estou colocando o método pelo qual está indo para a rua, mas tem um morador de rua que dormiu hoje no chão, tendo como sua cama um papelão e como um travesseiro um monte de saco, e você não tinha nada disso, você teve todo o conforto da sua casa. Irmãos, o cuidar de Deus para as nossas vidas é algo constante. É algo tão comum e tão constante que muitas vezes nós não percebemos. Mas Deus nos adotou. E Ele quer que muitas vezes nós façamos isso também. Ah, pastor, mas eu já tenho 3, 4, 5 filhos. Não estou falando disso. Eu estou falando que você que não tem filhos, ou que você tem filho e gostaria de adotar uma criança, não para colocar dentro da sua casa, mas fazer uma adoção, de orar por ela, de ajudá-la, de muitas vezes, talvez, eu conheço pessoas aí que decidiram adotar crianças e no decorrer da sua vida pagou os estudos dele. E hoje, essa criança que teve os estudos pagos, ele aí é um profissional liberal, um pai de família. Ou mulheres que simplesmente, né, quando eu falo mulheres, porque tem aquela questão da mulher de oração, mas também tem homens de oração, que adotaram seus filhos, filhos espirituais. E nós, quando ganhamos uma pessoa para Cristo, ele passa a ser o nosso filho espiritual, nós temos responsabilidade com ele também. Então a adoção, ele é algo da parte de Deus. Agora, como segundo tópico, nós temos a adoção e a realidade. Agora nós vamos falar da adoção mesmo, de você colocar uma pessoa dentro da sua casa. Como qualquer relacionamento, irmãos, adotar uma criança, adotar um filho, tem as suas particularidades. Porque toda criança, ela nasce e ela herda dos seus pais características. E eu vejo essas características presentes nos meus filhos. Tem hora que minha esposa fala assim, ó, Davi é igualzinho a você nesse sentido. E aí eu vou falar assim, a Mariana é igualzinho a você nesse sentido. Ah, o Arthur é igualzinho a você nesse sentido. E os meus pais vão e falam assim, ó, o Igor é igualzinho ao pai dele. A sua irmã é igualzinha à sua mãe. Então, querendo ou não, pela genética, nós já herdamos algumas características. E quando você coloca uma criança para morar dentro da sua casa, independente da idade dele,
Independente se ele nasceu hoje ou se ele já veio com 5, 7, 10 anos, não importa. Algumas características são da sua genética. Nós não podemos enxergar que adotar uma criança é como nos filmes aquele conto de fadas, de vivemos felizes para sempre. Não, vamos ter dificuldades, vamos ter lutas. Talvez, sem você saber, você possa estar adotando uma criança especial, uma criança que futuramente talvez vai te dar um certo trabalho. Mas será que é necessário fazer como aquele casal lá de São Paulo, que prendia o seu enteado dentro de um tonel, ao ponto da criança, quando ela sentir fome, se alimentar das próprias fezes? Será que era necessário isso? Ou será que é Deus que quer que sejamos filhos reais dele e hajamos com amor e tratamos eles como devem ser tratados? Irmãos, eu fico imaginando Jesus Cristo naquela cruz. Quando Jesus fala lá, tome a tua cruz e siga-me, ele está dizendo, se toma a tua cruz, eu estou preparado para morrer, e quem quiser vem morrer junto comigo. E aí ele vai caminhando. A Bíblia fala que ele estava caminhando, indo para o jardim, indo para o Gólgota, indo para o lugar da caveira, para o Monte da Caveira. E aí Jesus ele é zombado, batem em Jesus, machucam Jesus, colocam uma coroa de espinho nele, humilham ele, e mesmo assim ele olha para aquela multidão quando está lá na cruz e fala com Deus, Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. E mesmo depois de tudo isso, Deus nos adota como filho. Depois de batermos no filho dele, depois de maltratarmos o filho dele, depois de mutilarmos o filho dele, depois de machucarmos o filho dele, depois de fazermos tudo o que podíamos fazer com o filho dele, Deus olha para nós e nos adota. Você teria condições de fazer isso? Você teria, irmão? Pensa aí. Alguém chega, você tem um filho só. Somente um. Imagina sua filha, se você tem 2, 3, não importa. Imagina você tem um filho só. E aí, chega uma criança no meio da rua, uma pessoa, e bate, faz o que você puder com esse filho. Para poder machucar o seu filho. E aí depois, você pega essa pessoa que maltratou o seu filho e adota ele e começa a cuidar dele. E procura dar para ele tudo do bom e do melhor. É isso que Deus fez. Sabia? É isso que Deus fez. Deus poderia ter olhado para nós e ter falado assim, vocês não humilharam meu filho, não bateram no meu filho, agora vocês se lasquem para lá, o problema é de vocês vão viver a vida do jeito que vocês. Deus não foi o relojoeiro que criou o universo, deu corda no relógio, botou o mundo para funcionar, deu as costas e deixou o pau quebrar. Não, pelo contrário. A palavra de Deus diz que tudo que acontece no mundo acontece segundo a vontade de Deus. Certa vez eu falei com a minha filha assim, eu falei, filha, você sabia que Papai do Céu sabe a quantidade de cada formiguinha que tem no mundo? Eu falei, você sabia que Papai do Céu, ele controla a patinha de cada formiguinha que tem no mundo? E você sabia que Papai do Céu controla o bater de asa de cada borboleta que tem no mundo? E ela virou para mim e falou assim, como assim, papai? Eu não sei, eu não entendi. Eu falei, filha, você acabou de aprender a maior lição da teologia, que Deus não cabe no controle de nossas mãos. Deus é muito mais do que isso. E nós, na nossa pequenez, humildade, simplicidade e limitação, queremos entender Deus. Queremos compreender Deus. A medicina não consegue explicar a reação nem de todo o sistema da mão, todos os músculos, nervos, veias, artérias, ossos, de tudo que tem na mão. A medicina não consegue dar uma explicação exatamente de tudo que é feito. Se a humanidade não consegue explicar simplesmente o abrir e o fechar das mãos e como que funciona tudo isso, nós vamos conseguir explicar o agir de Deus? Nunca, irmãos.
Nunca vamos conseguir. Existem dificuldades na adoção. Não tenho filhos adotivos, mas sei que existem. Mas existem provações também. Mas como qualquer desafio pode ser vencido. E eu tenho certeza que assim como eu, você conhece pessoas, casais que adotaram filhos. Eu conheço um casal que adotou 4 filhos, mora em Teoflotone, pastor da primeira igreja batista de Teoflotone, pastor André Anastácio. Tem 4 filhos adotados. Nenhum é deles. São 4 filhos do coração. E ele os trata, os ama e os cuida. E dá tudo do bom e do melhor para eles. Por quê? Porque, primeira coisa, o pastor André, junto com a irmã Sheila, eles têm fé em Deus. E eles têm amor para com os seus filhos. Na nossa vida, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter fé em Deus e ter amor para a obra de Deus. E a obra de Deus, irmãos, não é o planeta Terra, não é a fauna, não é a flora. A obra de Deus somos nós. Nós somos a excelência da obra de Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus criou tudo no mundo, Ele criou o homem e fala que o homem iria dominar toda essa criação. Ou seja, tudo que existe no mundo existe para que nós possamos usufruir, possamos aproveitar, mas sempre lembrando que é Deus que nos deu tudo isso. Adotar exige respeito e paciência. Qualquer relacionamento, pai, filho, marido, esposa, não importa qual seja, requer respeito e paciência. Irmãos, você acha que foi fácil para Deus ver Jesus sofrer como Ele sofreu e depois Ele ter que nos adotar? Você acha que foi fácil para Jesus, depois de 3 anos, Pedro lá do lado de Jesus, depois de 3 anos, acordava, dormia, final de semana, feriado, do lado de Jesus. Aí depois de 3 anos, Pedro vai lá e nega Jesus? Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil quando Jesus estava lá no monte e então ele se manifesta para os apóstolos e aí um dos apóstolos, a gente fala de Tomé, mas a palavra de Deus fala que Tomé e alguns outros não acreditaram. Quando Jesus aparece, ele vai falar assim: se és o Filho de Deus, se é Jesus, mostra os cravos nas mãos, mostra as marcas nas mãos. Eu acho que Jesus deve ter pensado assim: caramba, depois de 3 anos, esses caras ainda não entenderam? Você acha que foi fácil? Não foi, irmão. Mas tem algum versículo da Bíblia, se você tiver, você pode mostrar depois, eu vou ter o maior prazer de ler, quando fala assim: e Jesus se cansou, e Deus perdeu a paciência. E o saco de Jesus está cheio, o saco de Deus está cheio, e o povo que se lasca. Na hora que você achar esse versículo, você me mostra. Eu vou ter o maior prazer de te ouvir, mas até hoje eu não vi. Eu vejo em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou como está lá em Isaías, que fala que pelas nossas transgressões ele foi moído, ele foi machucado, pelas nossas transgressões e pisaduras, e o castigo que estava sobre nós foi para com ele, e pelas suas pisaduras nós, o povo de Deus, fomos sarados. Irmãos, a palavra de Deus nos traz no livro de Tiago, gostaria de ler para os irmãos aqui, Tiago, capítulo 4, o seguinte. Tiago, capítulo 4, versos 7 a 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de mente dividida, purificai o coração. Irmãos, aqui Deus está nos dizendo: sujeitai-vos a Deus e o que? Resistir ao diabo. Nós temos que mostrar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ter uma criança
que não faz parte da nossa família biológica em nossa casa, nós temos que tratá-lo de igual. Eu vivo uma situação dentro da minha casa onde tem um filho especial. E uma das coisas que os terapeutas falam conosco é que eu e minha esposa nós agimos da maneira certa quando nós não tratamos ele de uma maneira diferente, tratamos ele igual aos outros dois. Nós não temos que agir com preconceito. Não foi agido com preconceito para nós, por que nós vamos agir com os outros? 1 João, capítulo 4, verso 11, diz o seguinte: Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Irmãos, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, fala do amor. O amor é paciente, é benigno, é longânimo, que tudo espera, tudo suporta. Que eu posso dar minha fortuna para os pobres, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Irmãos, João confirma essa palavra quando ele diz: devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Primeira coisa, fé em Deus. Segunda coisa, amor para com o próximo. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, precisamos ter fé em Deus e amor para com o próximo. Para encerrar, eu gostaria de ler para você o seguinte: ser pai ou ser mãe, biológico ou não, requer paciência, respeito e amor. Pais que querem adotar devem pensar e orar, lembrando que mais do que ter um filho adotivo é uma oportunidade de Deus fazer a vontade dele em sua vida. Irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Eu gostaria de orar para a gente encerrar a nossa escola bíblica. Pai, muito obrigado. Senhor, eu não sei quantos que estão vendo isso fomentaram na sua mente, no seu coração, a vontade de adotar uma criança. Se Deus, hoje alguém que está vendo isso, tem essa vontade, toca no coração dele, muda, transforma, para que ele possa entender a vontade de Deus para a vida dele. E se assim o Senhor quiser, faça com que essa adoção aconteça. Não por vontade do casal, mas para a glória de Deus, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine.